Olá, nós vamos fazer aqui um resumo do treinamento Preparação para a Resposta à Emergência. O planejamento e a preparação para emergências são essenciais para garantir que, na ocorrência de um acidente, todas as medidas necessárias sejam adotadas à proteção do público, do meio ambiente, do pessoal, dos ativos e da reputação, tanto da Raizen quanto da Lima Transportes. Os procedimentos devem ser estabelecidos de forma a impedir ou minimizar a escalada das consequências decorrentes desses eventos. E assim precisamos entender: a definição de emergência é qualquer evento resultante de acidentes ou problemas mecânicos que venha oferecer perigo à comunidade, ao meio ambiente, ao patrimônio ou à imagem das empresas envolvidas, e por isso vem exigir uma ação corretiva imediata. E o acidente é qualquer evento que tenha causado lesões pessoais, danos patrimoniais ao meio ambiente ou à imagem das empresas envolvidas. Nós vamos falar nesse treinamento sobre os planos para a resposta à emergência. Os procedimentos de resposta à emergência devem estar implantados, documentados, acessíveis e claramente comunicados. Todo o pessoal designado para a resposta à emergência, incluindo principalmente os motoristas, devem ser treinados e periodicamente reciclados. O material de treinamento deve ser obrigatoriamente conter a apresentação dos planos de um mix dos ensinamentos provenientes dos simulados passados, como as lições aprendidas. Simulado ou treinamento de simulação de um dos cenários previstos deve ser realizado para toda a equipe de atendimento à emergência de cada filial, pelo menos uma vez ao ano, e divulgado a todos os motoristas daquela operação. A escolha do cenário para o simulado deve ser feita levando sempre em consideração os tipos de eventos acidentais que estão ocorrendo com maior frequência nas nossas operações, Caso não haja incidente, os cenários devem ser alternados e todas as lições aprendidas devem ser documentadas e realizado um plano para a implementação de melhorias. Os simulados devem descrever uma situação de emergência pertencente ao plano de emergência da filial. E devemos ter simulado de ocorrências nas instalações da transportadora e também nas operações de transporte. Nas instalações, deve ser simulado uma situação de emergência que possa ocorrer nas instalações da garagem, da transportadora, e estas devem estar descritas no plano de emergência da mesma, sendo obrigatório o exercício de evacuação das instalações, bem como pelo menos uma situação de emergência com primeiros socorros, incêndio em escritório ou em outra área, que seja identificado na avaliação de risco do local. Para isso, deve haver uma brigada de emergência, treinada e certificada no local para ser testada no evento simulado. Após o exercício, sempre fazer uma reunião, e essa reunião deve ser conduzida pelo líder da equipe de pronto atendimento à emergência para avaliação daquele simulado, tendo como base a análise do processo e assim identificando os pontos que funcionaram corretamente e aqueles pontos que não funcionaram, ou seja, discutir as lições aprendidas. Esse é o objetivo do simulado. Um relatório deve ser descrito, descrevendo tudo o que ocorreu no evento, inclusive com fotos, Deve ser arquivado e as ações identificadas como oportunidade de melhoria devem ser monitoradas, Nas operações de transporte, carregamento, direção e descarga, os simulados do plano de emergência devem ser conduzidos pela equipe de resposta à emergência da transportadora, a qual efetivamente estará numa situação real, ou seja, desde o coordenador até o motorista, sendo obrigatório o envolvimento das equipes de transportes da Raizen, pelo menos na fase de comunicação. Aí, nesse caso, temos que entrar em contato com a Central de Atendimento à Emergência, a CAE, cujo telefone é 0800 717 0030. Esse é um serviço especializado, terceirizado da Raizen. Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados.
A CAI recebe a comunicação telefônica sobre a emergência e aciona a equipe de pronto atendimento à emergência responsável pela região e fornece informações à coordenação do plano. A equipe de atendimento à emergência da transportadora é composta de funcionários da transportadora treinados para atuar no local de emergência. Essa equipe vai receber da CAI as informações detalhadas sobre a emergência e vai acionar o coordenador local e deslocar-se para o local, a fim de controlar aquela emergência. O líder da equipe de atendimento à emergência deve ser um recurso experiente, capaz de gerenciar o atendimento local à emergência. Sua preocupação principal deve ser a de conduzir as ações no local de modo que sejam minimizados os efeitos sobre a comunidade, sobre o meio ambiente, sobre o patrimônio e, inclusive, a imagem tanto da transportadora quanto da raiz, que estão ali envolvidos. A transportadora deve contratar um serviço técnico especializado no atendimento à emergência com produtos perigosos e eventuais vítimas, de forma a possibilitar ações consistentes no caso de consequências mais extensas. No caso, a Lima tem contrato com a Ambipar, a Suatrans. E quais são as atribuições do líder da equipe de pronto atendimento à emergência? É contatar a empresa contratada da transportadora para realizar o atendimento de emergências com produtos perigosos, manter contato com as autoridades no local da emergência. No caso de um acidente com derrame, também comunicar imediatamente o órgão de proteção ambiental daquela região e manter a CAI e o coordenador local da raiz informados do andamento das atividades do atendimento àquela emergência. Uma outra atribuição é manter os equipamentos e o veículo de emergência prontos para uso. Isso é extremamente importante. Também deve manter a equipe treinada, para que possa estar apta a atuar numa situação de emergência. Falando agora da preparação para a resposta à emergência, quando a comunicação for feita pela CAI, basta uma ligação para confirmar se foi mesmo a CAI que fez aquela comunicação, visto que a mesma já realizou os procedimentos de confirmação detalhadamente com a polícia, E quando a comunicação for feita diretamente por parte da polícia, antes de informar a CAI, é importante que a Coordenadoria Geral do Plano e os demais membros da equipe de atendimento, o responsável, deverá fazer uma ligação para a polícia no sentido de confirmar o fato. Essas medidas que acabei de citar, elas são importantes porque evitarão o acionamento desnecessário do plano, no caso de um trote, que não é tão difícil de acontecer. Então, durante o recebimento do comunicado da emergência, a pessoa responsável pela equipe não pode ter pressa em fazer as anotações, deve solicitar ao informante que fale devagar e bem claro, e qualquer dúvida tentar esclarecer. Não confiar apenas na memória, mas escrever tudo, registrar tudo e não deixar nada para anotar depois. Após seguir os procedimentos descritos anteriormente, então estará em condições de dar início ao atendimento à emergência. Aí começa pela preparação para a saída. Vamos falar agora sobre algumas medidas de preparação para a saída de uma equipe de atendimento à emergência. Primeira coisa, comunicar o fato à Coordenadoria Geral do Plano, avisar a família, pois o atendimento poderá durar mais de um dia, se vai precisar se ausentar. Não realizar as atividades apressadamente, pois isso poderá levá-lo a cometer erros. Importante também procurar agir com calma e eficiência. Nessas horas a calma é muito importante. Inspecionar as condições do veículo que vai ser usado para o deslocamento. Atrelar o reboque com o kit de emergência no veículo, para evitar esquecimento. Todos os equipamentos constantes no kit deverão ficar guardados num único local, ou seja, na carrocinha, no reboque. Aqui no caso de uma emergência, não vai perder tempo procurando esses equipamentos. Também deve verificar se existe a necessidade de algum recurso adicional. Agora, no processo de deslocamento para o local da emergência, sem dúvida, que qualquer um de nós devemos sempre querer chegar ao local da emergência o mais rápido possível.
Mas isso não quer dizer que as leis de trânsito e as normas de direção segura não estejam valendo para nós. Então, no caso, uma situação de emergência, eu tenho que chegar no local, eu tenho uma missão, a missão de socorrer e não de agir. E se não agir com a prudência, poderei virar um socorrido, né? Então, deve ser escolhido também previamente o trajeto que você irá fazer, de acordo com as distâncias e condições das estradas. Deve-se programar o tempo da sua viagem, as paradas para abastecimento ou para alguma outra eventual necessidade, né? Tudo dentro de uma programação. Ao passar por um posto de polícia rodoviária, deve-se parar e informar do seu deslocamento, o que você está indo fazer. Você poderá, inclusive, obter informações importantes ali com a BRE. Quando chegar no local da emergência, como proceder? Ao chegar próximo ao local da emergência, é importante reduzir a velocidade, estacionar o veículo distante, se possível, num local mais alto do que aquele onde o caminhão-tanque avariado esteja. Não correr para o local do acidente, né? Você não poderá tomar nenhuma medida sem antes conhecer o problema. Não se esqueça de que o motorista do caminhão acidentado deve ser integrado à equipe de pronto atendimento à emergência, caso ele esteja, logicamente, em boas condições de saúde física e emocional, né? Aí precisa fazer uma avaliação do local, né? Verificar inicialmente as condições do local da emergência, né? Não entrar de imediato naquela área atingida. Se existirem outros caminhões envolvidos, procurar identificar o tipo de carga. Quando chegar no local da emergência, a equipe de atendimento pode ser abordada pela imprensa. Neste caso, o líder da equipe deverá informar que está trabalhando no sentido de minimizar as consequências daquele acidente, né? E informar que a empresa enviará um comunicado oficial à imprensa posteriormente, né? Como deve ser a aproximação de um veículo acidentado, um veículo com cargas perigosas, com líquidos inflamados? A aproximação deve ser sempre com o vento pelas costas, né? Não permaneça sobre postas de produto derramado. Se existir o envolvimento de outro veículo transportando produtos perigosos, não pise nem toque em qualquer produto derramado, pois o produto é perigoso, poderá trazer danos à sua saúde. Evite também a inalação dos gases, fumaça ou vapores, mesmo que aparentemente não haja envolvimento com produtos perigosos, né? Sempre evitar a inalação. Nunca pense que os gases ou vapores não sejam nocivos pelo fato de não apresentarem cheiro. Isso pode ser um engano muito grande, né? Aí devemos providenciar o isolamento e a sinalização da área de risco, né? E solicitar a participação da polícia para retirar as pessoas próximas do local e mantê-las afastadas. Utilizar cones e cordas para fazer um isolamento da área de risco. Se existir derramamento de produto, toda a área atingida deverá ser considerada de risco e, na medida do possível, deve ser isolada e sinalizada. Se o caminhão estiver envolvido em chamas, deve ser feita a desocupação e o isolamento de uma área de um raio mínimo de 800 metros daquela área afetada. Neste caso, será necessária a atuação do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Rodoviária, né? Pois a equipe de pronto atendimento à emergência, a equipe da qual nós fazemos parte, não dispõe de recursos para tal finalidade, não é mesmo? Recomendação: nunca iniciar nenhuma operação antes de concluir a desocupação, o isolamento e a sinalização da área. No caso de derrames e vazamento de produtos, né, deve-se procurar estancá-lo imediatamente. Para isso devemos usar cunhas ou cones de madeira, sabão em barra ou qualquer outro meio disponível, né? As válvulas de pressão e vácuo, bem como as tampas superiores, devem estar fechadas, né? Com relação ao produto vazado, uma série de providências poderá ser tomada, né? E deverá ser escolhida a ação mais adequada à situação e principalmente com relação aos recursos disponíveis, né? Vejamos aqui alguns deles, né? Por exemplo, quando o vazamento é grande e o recolhimento imediato do produto é difícil de ser feito, então deve-se procurar conter o produto, evitando que esse se espalhe, aumentando assim a área de contágio. Caso a posição do caminhão permita e não haja
problemas nas conexões, o processo de vasos comunicantes com auxílio de mangotes deve ser realizado entre compartimentos para reduzir ou eliminar o vazamento, desde que haja compartimentos vazios. Aí você vai conectar o mangote de um compartimento passando para outro, do compartimento avariado para um outro que esteja vazio, que não esteja avariado. Utilizar a piscina autossustentável quando necessário, cavar valetas ou construir barreiras de contenção, usando terra, areia, serragem ou outro produto disponível ali no local. Estes artifícios também servem para direcionar o produto para um local de mais fácil recolhimento, de menor risco ao meio ambiente, evitando assim atingir rios, galerias, bueiros, etc. Uma área mais baixa existente no terreno ou cavada para este fim poderá também ser forrada com uma lona do kit de pequenos vazamentos e servir de bacia de contenção do produto, O absorvente do kit de pequenos vazamentos poderá ser usado para conter pequenos vazamentos, proteger ralos e bueiros, ou ainda coletar ou direcionar produtos vazados para um determinado local programado. Se o recipiente que está recebendo o produto vazado não tem capacidade suficiente para conter todo aquele produto, e se todo o produto vazado já está sendo direcionado e não existem riscos adicionais, então o produto poderá ser bombeado de volta para dentro do próprio tanque avariado. Essa ação aí irá possibilitar um tempo maior para a chegada e preparação do veículo que irá receber o produto daquele tanque avariado. É muito importante também dar uma atenção especial a galerias, tubulações, ralos, bueiros, outro tipo de receptor do produto vazado. Para isso, deve-se utilizar o explosímetro, fazendo medição da concentração de vapores nos locais possíveis de serem atingidos pelo produto vazado, ainda que misturados com água outro fluido, digamos assim. Concluindo, podemos dizer que o controle de um vazamento depende muito dos recursos locais disponíveis e da criatividade da equipe de pronto atendimento à emergência, Nós vamos estar falando também sobre transbordo de produto. Em muitos casos, os atendimentos, a operação de transbordo é necessária. Por isso, a equipe deverá estar preparada e sempre que se deslocar para atender a um chamado de emergência, deverá levar os equipamentos necessários e solicitar no local um caminhão com compartimentação e capacidade adequada e sem a manifestação visual padrão para receber os produtos, A operação de transbordo deverá ser realizada seguindo as instruções de funcionamento do fabricante da motobomba pneumática e os procedimentos de segurança para a operação. É muito importante também estabelecer que a bomba pneumática não deve ficar a menos de 6 metros do caminhão, nem deve ficar sobre poças de produtos ou em locais com risco de serem atingidos por vazamento de produtos, Vale ressaltar também que durante a operação de transbordo, todas as fontes de ignição devem ser eliminadas. A carcaça da bomba deve estar cheia com água antes de ser ligada, para evitar os atritos, Os mangotes devem estar bem conectados e os vazamentos devem ser eliminados. Utilizar travas suplementares para que as conexões não se abram durante o bombeio, isso se a conexão for do tipo engate rápido, Com relação à colocação do mangote, deverá ser observada uma série de variáveis. Por exemplo, se o veículo estiver na posição normal e as válvulas de descarga estiverem boas, o transbordo pode ser realizado como uma operação de descarga convencional. Porém, se as válvulas estiverem com defeito, o mangote deverá ser introduzido pela boca de enchimento, sendo fixada com auxílio de amarras para que não venha sofrer o golpe de ariete, ou seja, aquele chicoteamento do mangote, Quando o caminhão avariado estiver tombado e as válvulas normais não puderem ser abertas, então poderá ser feito um rasgo na parte lateral superior do tanque. Para isso, utiliza-se uma serra manual,
e deve ser providenciado o arrombamento com o corte. Quando fizer o corte com a serra manual, pega um pé de cabra para fazer uma abertura maior na estrutura metálica para introduzir o mangote. Para se evitar a elevação de temperatura, o local do corte deverá ser mantido molhado, quando estiver serrando, molhando, né? Isso seria interessante se o corpo de bombeiros estivesse próximo. Se estiver, possui equipamentos mais eficazes para corte, né? Antes de iniciar a operação, o sistema deverá ser aterrado, é um procedimento importantíssimo. A cordoalha de aterramento deverá ligar o veículo recebedor à bomba e a bomba deverá estar ligada ao veículo acidentado, que por sua vez deverá estar aterrado, ou seja, ligado ao solo, através de estacas e cordoalha de aterramento. Durante a operação de transbordo, é de grande importância a presença do corpo de bombeiros, se for possível, logicamente, né? E o corpo de bombeiro ele possui equipamentos de extinção de incêndio preparados para o uso. Porém, se isso não for possível, os membros da equipe de pronto atendimento à emergência deverão permanecer com extintores de pó químico preparados para o uso imediato no local de transbordo, para atuar imediatamente, né, numa eventual situação de chamas, né? Beleza. Aí o próximo assunto dentro desse treinamento seria a retirada do veículo avariado para o local de origem, né? Então as operações de içamento, de estombamento, reboque, todas deverão ser realizadas por pessoal devidamente capacitado e sempre com o veículo vazio e isento de resíduos do produto. Não devem ser realizadas no período noturno devido aos riscos que aumentam, né? O acompanhamento dessas atividades por parte da Polícia Rodoviária e do Corpo Bombeiro é importantíssimo também, caso seja possível, né? Ao contratar esses serviços, é importante verificar se a capacidade dos equipamentos é compatível com a operação e se os equipamentos apresentam bom estado de conservação, né? Durante a operação, não deverão ser utilizados cabos com nós, com cocas ou elos. Os equipamentos de elevação e movimentação de carga deverão possuir a capacidade escrita em local bem visível, né? Também não pode se permitir jamais que coloquem cabos de aço sobre quinas vivas ou sobre locais que contenham resíduos de produtos, né? Durante o içamento, é importante não permitir a permanência de pessoas próximas ao veículo sob o raio de ação dos cabos, né? Pois em caso de um deles partir, o eventual chicoteamento poderá provocar sérias consequências às pessoas atingidas, né? Importante também não fazer sinais para orientar o operador do guindaste, né? Nós não temos familiaridade com esse tipo de atividade, não é verdade? Portanto, devemos deixar que os auxiliares se incumbam desta tarefa, né? E no final de tudo, é importante descontaminar o ambiente afetado pelo derrame do produto. Após retirar o produto e o veículo avariado, deverá ser dado início à operação de descontaminação do ambiente. Este procedimento deverá ter o aval do órgão local de meio ambiente e, se possível, ser realizado em conjunto com os órgãos governamentais daquela região onde houve o acidente com o caminhão-tanque. Em situações mais complexas, é importante então designá-lo para um serviço especializado, né? Após a realização desse trabalho, é fundamental a liberação do local por órgão ambiental competente. Olha, por isso que é importante o caminhão estar sempre com o kit para pequenos vazamentos em dia. Os caminhões devem estar equipados com esse kit para contenção e limpeza de pequenos derrames, né? Que deve ser utilizado nas primeiras ações pós-acidente, já que o motorista é o primeiro membro da equipe de pronto atendimento à emergência. Esse material deve estar dentro do prazo de validade e os motoristas devem ser treinados para utilizá-los no caso de necessidade. E nós vamos apresentar a utilidade de como utilizar cada um desses itens do kit de pequenos vazamentos, né? Bem, agora nós vamos mostrar na prática como, no simulado, como atuar, como praticar tudo isso que a gente acabou de falar. Nós vamos fazer esse simulado que é denominado como PLACON, ou seja, Plano de Contingência. Ok?
Olá, vamos falar hoje um pouco sobre FISPIC. Pois bem, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o Fórum Nacional de Normatização. Pois bem, na NBR 14.725 da ABNT, normatiza a FISPIC. Aí você me pergunta, mas o que é FISPIC? FISPIC é uma sigla que significa Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. Ela fornece informações sobre vários aspectos desse produto químico, quanto à proteção, à segurança e ao meio ambiente. A FISPIC fornece também aspectos, conhecimentos básicos sobre os produtos químicos, recomendações sobre medidas de segurança e de emergência. Portanto, a FISPIC é um meio de transferir informações essenciais sobre os riscos, incluindo informações sobre o transporte, sobre o manuseio, sobre o armazenamento e ações corretas em uma eventual emergência do fornecedor de um produto químico, do transportador, até o usuário deste. Esta norma estabelece condições para criar consistência no fornecimento de informações sobre questões de segurança, saúde e meio ambiente. Ela está relacionada ao produto perigoso. E o documento é dividido por seções, no total são 16, e contemplam informações sobre vários aspectos do produto, como mistura, composição, aspectos de proteção, segurança, saúde e meio ambiente. E para esses aspectos, a FISPIC fornece informações detalhadas sobre o produto e também sobre ações de emergência a serem adotadas em caso de acidente. Para facilitar o conhecimento sobre este documento, iremos aqui apresentar os itens separados em 16 seções, nas quais estão descritas cada tópico com sua referida utilidade. Na seção 1, encontramos a identificação do produto e da empresa. Na seção 2, a composição e informações sobre os ingredientes daquele produto. Na seção 3, a identificação de perigos oferecidos pelo produto. Seção 4, medida de primeiros socorros. Na 5, medida de combate a incêndio. Seção 6, medida de controle para derramamento ou vazamento do produto. Na seção 7, o correto manuseio e armazenamento do produto. Na seção 8, controle de exposição e proteção individual. Na 9, propriedades físicas e químicas do produto. Na seção 10, estabilidade e reatividade do produto. Na seção 11, encontramos informações toxicológicas do produto. Na seção 12, informações ecológicas. Na 13, considerações sobre tratamento e disposição. Seção 14, informações sobre o transporte. Na 15, regulamentações. E na 16, informações gerais. O texto de uma FISPIC são de maneira clara e concisa, numa linguagem bem aceitável e compreensível para todos que a leem. Vejamos as 16 seções detalhadamente. Vamos começar aqui pela seção 1, que trata da identificação do produto e da empresa. Ela informa o nome do produto conforme utilizado na rotulagem do mesmo, bem como o nome, o endereço e o número de telefone da empresa. O telefone para emergências utilizado pela empresa também pode ser colocado ali também. A seção 2 fala das informações sobre ingredientes, identificação de perigos, né? Fala de uma substância ou de um preparado. E no caso de uma substância, o nome químico comum ou o nome genérico deve ser dado. Como, por exemplo, a gasolina não é uma substância pura. Na verdade, a gasolina é uma mistura de centenas de hidrocarbonetos provenientes de um processo de destilação do petróleo. Ao contrário da gasolina, o etanol, todos os produtos que nós manipulamos, que nós transportamos, o etanol, seja hidratado ou anidro, é uma substância pura, composta por um único tipo de molécula no seu processo de industrialização. Também são indicados ingredientes que possam contribuir para o perigo.
No caso de um preparado ou mistura, a natureza química do produto também é fornecida, bem como os ingredientes ou impurezas que possam contribuir para o perigo, com o seu respectivo nome químico, né? Tem a seção 3 agora, que fala sobre composição e informações sobre os ingredientes do produto. Esta seção apresenta de forma clara e breve os perigos mais importantes e principais efeitos do produto, adversos à saúde humana, efeitos ambientais, perigos físicos e químicos, e, quando apropriado, fala sobre perigos específicos. Apresenta também principais sintomas, a classificação do produto químico e uma visão geral de emergências. Vamos para a seção 4, que fala de medidas de primeiros socorros. Esta seção informa as medidas de primeiros socorros a serem tomadas no caso de um eventual acidente, indicando quais ações devem ser evitadas a todo custo. É uma informação compreensível para a vítima ou também para a pessoa que esteja prestando atendimento. Essa informação, ela é subdividida de acordo com as vias de exposição. Por exemplo, no caso de inalação, no caso de contato com a pele, no caso de contato com os olhos ou no caso de ingestão. Também traz uma descrição breve dos principais sintomas e efeitos causados pelo produto, porém uma descrição detalhada encontramos na seção 11. Na seção 5, nós encontramos medidas de combate a incêndio. Essa seção informa quais os meios de extinção são apropriados e quais não são, indicando também os perigos específicos referentes às medidas de combate a incêndio, métodos especiais de combate a incêndio e equipamentos especiais de proteção dos bombeiros que forem atender a emergência. Na seção 6, nós encontramos medidas de controle para derramamento ou vazamento do produto. Esta seção contém informações sobre instruções específicas de precauções pessoais, como remoção de fontes de ignição, controle de poeira, prevenção de inalação e de contato com a pele, contato com mucosas ou contato com os olhos em caso de derramamento ou vazamento de produto. Esta seção também contém informações sobre procedimentos a serem adotados quanto às precauções de contaminação ao meio ambiente, como, por exemplo, barreiras de contenção, valas para desviar o uso do derrame, como também implementação de sistema de alarme. Esta seção também contém informações sobre métodos para limpeza e descontaminação daquele local. Vamos para a seção 7, que fala do manuseio correto e armazenamento. Ela descreve medidas técnicas apropriadas para a prevenção da exposição do trabalhador, prevenção de incêndio, prevenção de explosão e precauções para manuseio seguro do produto químico, tais como ventilação do local, medidas para prevenir formação de vapores e gases. Também contém orientações para manuseio seguro, tais como evitar contato com materiais incompatíveis e contaminações ambientais. Além disso, essa seção descreve medidas técnicas apropriadas e condições de armazenamento adequadas de sinalização de risco para o armazenamento seguro do produto químico, incluindo separação de produtos e materiais incompatíveis com ele. Vamos para a seção 9, que fala do controle de exposição e proteção individual. Essa seção indica as medidas de controle de engenharia necessárias para a eliminação ou minimização do risco, visando a redução da exposição e o controle da fonte na trajetória. Essa informação complementa aquela já dada na seção de número 7. Ela indica parâmetros de controle específicos para as substâncias ou seus componentes, tais como limites de exposição ocupacional ou indicadores biológicos ou outros limites e valores com as suas referências indicadas de acordo com o produto. Essa seção também contém recomendações sobre os equipamentos de proteção individual apropriados, tais como proteção respiratória, proteção das mãos, proteção dos olhos, proteção da pele e do corpo, proteção dos pés. O tipo de proteção é mencionado
incluindo material específico apropriado. Vamos para a seção 9. A seção 9 fala de propriedades físicas e químicas daquele produto, não é? Esta seção inclui informações sobre o produto químico quanto ao aspecto, ou seja, o estado físico, a forma, a cor, o odor daquele produto. Esta seção indica também informações do estado do produto quanto ao pH do mesmo, com indicação da concentração do pH daquele produto. Fala sobre temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorra mudança de estado físico daquele produto. Essa seção fala também de temperatura de decomposição do produto. Fala sobre ponto de fulgor, fala sobre ponto de combustão, fala sobre temperatura de alta ignição, fala sobre limites de explosividade, tanto superior quanto inferior, principalmente o LEO, que é o limite inferior de explosividade, para que a pessoa tome as devidas precauções com relação àquele produto. Fala sobre pressão de vapor do produto, fala sobre densidade do vapor liberado por aquele produto, fala da densidade do próprio produto em si, fala da taxa de evaporação. E a seção 10 fala sobre a estabilidade e a reatividade do produto. Fala das condições específicas sobre as quais o produto pode se tornar instável ou possa reagir perigosamente. Esta seção indica as condições a evitar, por exemplo, temperaturas altas, pressão, indica materiais ou substâncias incompatíveis que possam provocar reação violenta ou explosiva quando em contato com o produto. Indica também a necessidade de adicionar aditivos e inibidores que possam reduzir ou eliminar a possibilidade de uma reação perigosa. Produtos perigosos, como resultado de decomposição do produto, tais como monóxido de carbono, tem tudo a ver com os produtos que nós manuseamos, dióxido de carbono e outros, né? E vem agora a seção de número 11, que fala de informações toxicológicas, faz uma descrição concisa, mas completa e compreensível dos vários efeitos toxicológicos da substância ou dos componentes do produto químico que podem ocorrer se a pessoa entrar em contato com o produto, incluindo toxicidade aguda, sensibilização, toxicidade crônica devido a exposições de curta ou longa duração e efeitos toxicológicos sinérgicos. As informações são dadas de acordo com as diferentes vias de exposição, por exemplo, inalação, contato com a pele, contato com os olhos ou ingestão. Vamos para a seção 12, que fala de informações ecológicas, fala sobre possíveis efeitos ambientais, comportamentos e impactos que o produto pode causar ao meio ambiente. Esta seção informa também sobre os métodos recomendados para uma manipulação segura dos produtos, e esses devem ser ambientalmente aprovados. Seção de número 13 fala das considerações sobre o tratamento e disposições. Esta seção fala sobre os métodos recomendados para o correto manuseio do produto e ambientalmente aprovado, não apenas do produto em si, mas os restos de produto, de resíduos, como também a sua embalagem usada. Vamos para a seção de número 14, que fala de informações sobre o transporte. Tem tudo a ver conosco, não é verdade? Essa seção contém informações sobre códigos e classificações de acordo com regulamentações nacionais e internacionais para transporte, diferenciadas pelos meios de transporte, tais como terrestre, que envolve tanto ferrovia como rodovias, que é controlada pelo Ministério do Transporte, fluvial, que é também controlada pelo Ministério dos Transportes, marítimo, aéreo. São mencionadas também medidas e condições específicas de precaução quanto ao transporte. Quando se trata de um produto classificado como perigoso para transporte, que é o caso dos produtos que nós transportamos, são indicados o número da ONU, a classe de risco, o número de risco, entre outros, conforme o modal. Agora vamos para a seção número 15, que fala das regulamentações, não é verdade? Especificamente aplicados ao produto químico.
informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo de risco do produto são indicadas nesta seção. E a seção de número 16, a última, fala de outras informações, fala de qualquer outra informação que possa ser importante do ponto de vista da segurança, saúde e meio ambiente, mas não especificamente relevante às seções que já mencionei, não é? As outras 15. Por exemplo, indica necessidades especiais de treinamento para manipular esses produtos ou possíveis restrições ao produto perigoso. Portanto, como falei inicialmente, a FISP é um documento para a comunicação dos perigos relacionados aos produtos químicos perigosos e deve ser disponibilizado a todos que utilizem, movimentem ou transportem esses produtos. A FISP é o meio de divulgar informações importantes sobre os perigos dos produtos perigosos que precisamos manusear. Portanto, é importante conhecer. É importante que você, quando tiver um tempo no seu caminhão, pegue a FISP, leia, faça uma leitura bem detalhada, bem atenciosa desse documento. Vai ser muito útil para uma operação segura. Grande abraço. Deus lhe abençoe. Olá. Produtos perigosos são todos os produtos de origem química, biológica ou radiológica que apresentam um risco potencial à vida, à saúde e ao meio ambiente em caso de vazamento. O grande avanço tecnológico, cada vez mais rápido, tem aumentado muito a quantidade e a variedade de produtos químicos em uso, o que por sua vez aumenta a possibilidade e a gravidade dos acidentes. Os acidentes podem acontecer durante a fabricação ou processamento, ou durante a estocagem ou descarte, mas principalmente durante o transporte dos produtos perigosos. Os acidentes podem acontecer basicamente de duas maneiras: derramamento acidental ou depósito clandestino. O derramamento acidental pode acontecer em decorrência de um acidente ou incêndio em instalações ou veículos, ou em falhas em processos ou equipamentos industriais, ou alguma ação deliberada. As consequências de um derramamento são a potencial contaminação do ambiente, como ar, solo, águas, passando daí para os seres vivos, como plantas, peixes, animais e pessoas. Esta contaminação ambiental ocorre também quando produtos perigosos sem utilidade são abandonados ou despejados sem quaisquer precauções. Mas como identificar produtos perigosos? É muito difícil, mesmo para uma pessoa que tenha profundo conhecimento no assunto, identificar num relance se um determinado líquido, pó, fumaça ou sólido seja um dos chamados produtos perigosos. A imprudência de algumas pessoas tocando, inalando ou até mesmo ingerindo um destes produtos acaba sem dúvida com o aparecimento dos sinais e sintomas de queimaduras ou intoxicações. A classificação adotada para os produtos considerados perigosos, feita com base no tipo de risco que apresentam e conforme as recomendações para o transporte de produtos perigosos das Nações Unidas, compõe-se de 9 classificações de risco. 9, que são elas: classe 1, explosivos; classe 2, gases. Os gases têm 3 subclasses distintas. 2.1 trata-se dos gases inflamáveis. 2.2 trata-se dos gases não inflamáveis e não tóxicos. E a subclasse 2.3 trata dos gases tóxicos. A classe 3 trata dos líquidos inflamáveis. Classe 4, esta classe se subdivide em 3 subclasses também. A classe 4.1 fala dos sólidos inflamáveis. Subclasse 4.2, substâncias sujeitas à combustão espontânea.
Subclasse 4.3 fala das substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. E aí chegamos à classe 5. Esta classe se subdivide em duas subclasses. 5.1 trata das substâncias oxidantes e 5.2 dos peróxidos orgânicos. Aí chegamos na classe 6. Esta classe se subdivide em três subclasses, aliás, duas subclasses: substâncias tóxicas ou venenosas e 6.2 substâncias infectantes. Chegamos na classificação 7, que trata dos materiais radioativos, e a classificação 8 dos produtos corrosivos, e classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. Nós vamos apresentar agora aqui essas 9 classes de forma mais detalhada para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Começando pela classe 1, os explosivos, substâncias ou artigos explosivos. Explosivos são certamente uma das mais perigosas classes de risco. Acidentes envolvendo explosivos são pouco comuns quando comparado com as demais classes de risco. O explosivo é uma substância que é submetida a uma transformação química extremamente rápida, produzindo simultaneamente grandes quantidades de gases e calor. Os gases liberados expandem-se a altíssimas velocidades e temperatura, gerando um aumento de pressão e provocando assim o deslocamento do ar. Esse deslocamento de ar é suficientemente elevado para provocar danos às pessoas, como por exemplo a ruptura do tímpano, por exemplo, e um colapso parcial total de construções, edificações. Os explosivos podem existir nos estados sólido ou líquido e podem envolver uma mistura de substâncias. Por isso, todo cuidado com o manuseio com os mesmos. Os explosivos líquidos são extremamente sensíveis ao calor, choque ou fricção, como por exemplo mercúrio, a glicerina, e por questões de segurança deve ser transportado na forma de gelatina ou dinamite. A pólvora é um exemplo de uma mistura explosiva, já que é composta de enxofre, carvão em pó, nitrato de sódio, que é o salitre. E interessante que a resolução da ANTT, a resolução número 420/04, divide esta classe em 6 subclasses de risco, que são subclasse 1. Subclasse 1, ela trata das substâncias e artigos com risco de explosão em massa. Por exemplo, o TNT, o fulminato de mercúrio, o qual tem sido usado como um explosivo primário em detonadores. Essas substâncias, elas geram fortes explosões, reconhecidas como detonação. Aí vamos para a subclasse 1.2. A subclasse 1.2 fala das substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. Por exemplo, as granadas. Estas substâncias geram pequenas explosões conhecidas por deflagração. Vamos para 1.3, subclasse 1.3 dos explosivos. São substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. Por exemplo, artigos pirotécnicos, como fogos de artifícios, palitos de fósforos, foguetes sinalizadores para embarcações em alto mar. Aí vamos para a subclasse 1.4 dos explosivos, que trata das substâncias e artigos que não apresentam risco muito significativo. A classe 1.5 dos explosivos trata das substâncias muito sensíveis, com risco de explosão em massa. Por exemplo, explosivos de demolição são substâncias explosivas detonantes, são utilizadas em mineração, ou na construção civil, ou em atividades similares. A subclasse 1.6, normalmente essas são substâncias compostas por materiais detonantes que apresentam riscos insignificantes de iniciação ou propagação acidental. Aí vamos agora para o 2, classificação 2, trata-se dos gases. Essa classe de risco é uma das mais envolvidas nas emergências, já que o volume movimentado é muito grande, pois tais produtos são utilizados na indústria, no comércio, como também nas residências.
Gás é um dos estados físicos da matéria. Nesse estado, os materiais apresentam a capacidade de moverem-se livremente, ou seja, expandem-se de forma indefinida no ambiente. Uma outra característica dos gases é que são influenciados pela pressão e por temperatura. A maioria dos gases pode ser liquefeita, né? Ou seja, um produto com o aumento da pressão ou a diminuição da temperatura. A alta mobilidade dos gases no ambiente faz com que as operações de emergência envolvendo esse tipo de material sejam normalmente mais complexas. Situação essa potencializada pelas características intrínsecas que os produtos dessa classe podem apresentar, como o fator inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, bem como pelos parâmetros físicos envolvidos no transporte desses materiais, como pressão e temperatura. De acordo com a resolução da ANTT número 420/04, a classe 2 apresenta 3 subclasses de risco, que são: subclasse 2.1 trata dos gases inflamáveis. Nós chamamos de gases inflamáveis as substâncias que podem entrar em combustão quando entram em contato com o oxigênio e na presença de uma fonte de ignição. Podemos citar como exemplos de gases inflamáveis o metano, propileno, propano, hidrogênio, butano e o acetileno. A subclasse 2.2 trata dos gases não inflamáveis e não tóxicos, por exemplo, oxigênio líquido refrigerado ou comprimido, nitrogênio líquido refrigerado ou comprimido. Aí vem a subclasse 2.3 que fala dos gases tóxicos, por exemplo, o cloro, amônio, hidrogênio. Outro fato interessante é que os gases podem ser agrupados em 4 categorias, que são os gases comprimidos, os gases liquefeitos, gases dissolvidos e gases criogênicos. Essas 4 categorias são bem diferentes entre si e necessitam de ações distintas nas situações de emergência. Para efeito de transporte, muitos gases são comprimidos por meio de aplicação de pressão, permanecendo em estado gasoso. Em caso de vazamento, a liberação desses gases ocorre a uma enorme velocidade de saída. Portanto, qualquer pessoa situada na frente do jato formado poderá sofrer forte impacto físico, né? Alguns exemplos desses gases, por exemplo, podemos citar argônio, né? Hidrogênio, entre outros. A subclasse 2.3, que trata dos gases liquefeitos, gases liquefeitos são os gases que, ao receberem a aplicação de pressão, tornam-se líquidos. Exemplo de gases comprimidos ou pressurizados, que tornam-se liquefeitos, como o GLP, que é o gás de cozinha, né? O cloro e a amônio. Muitos gases, como o GLP e cloro, são mais densos do que o ar, ou seja, após serem liberados para o ambiente, permanecem próximos ao solo. Situação esta de maior complexidade e risco, já que próximo ao solo estão quem? Estão as pessoas e as possíveis fontes de ignição, não é mesmo? Pois bem, nos casos de incêndio, haverá sempre a possibilidade de ruptura dos vasos de pressão, com o consequente deslocamento do ar, causando assim a projeção de estilhaços e do produto envolvido. E, portanto, nas condições de incêndio, será necessário realizar um grande isolamento da área contaminada. Os gases liquefeitos dissolvidos são os gases que se encontram dissolvidos sob pressão em um solvente, como é o caso do acetileno, né? Transportado dissolvido em acetona. E, por último, os gases criogênicos, né? O que vem a ser os gases criogênicos? Os gases criogênicos são os gases que, para serem liquefeitos, devem ter a sua temperatura reduzida a valores inferiores a 150 graus centígrados. Exemplos de gases criogênicos são o nitrogênio líquido, né? O nitrogênio líquido, oxigênio líquido. Devido à sua baixa temperatura, em caso de contato com esses materiais,
serão geradas gravíssimas queimaduras ao tecido humano. A baixa temperatura também poderá causar o congelamento de outros materiais, como ferro e aço, tornando-os quebradiços e, portanto, podendo gerar situações de grande risco, né? Agora vamos para a classe 3, aquela que nós trabalhamos, trata dos líquidos inflamáveis. A maioria dos acidentes rodoviários com produtos perigosos envolve líquidos inflamáveis, né? Principalmente combustíveis como gasolina, etanol, óleo diesel. Líquidos inflamáveis são líquidos, mistura de líquidos ou líquidos contendo sólidos em solução ou em suspensão, que produzem vapores inflamáveis a temperaturas de até 60,5 graus centígrados. Portanto, a maioria dos materiais pode queimar a uma temperatura ambiente. O conceito de líquido inflamável refere-se aos produtos que podem gerar uma reação de combustão. Combustão é a reação química entre dois agentes, o comburente, que é o oxigênio contido no ar atmosférico, e o combustível, em proporções adequadas para formar uma mistura ideal, provocada por um terceiro agente, que é exatamente a fonte de ignição, formando assim o triângulo do fogo, né? Os líquidos inflamáveis caracterizam-se pela velocidade de reação e pelo grande desprendimento de luz e calor. Os três agentes formam o conhecido triângulo do fogo, constituindo-se em elementos essenciais ao fogo. E se um desses elementos não estiver presente, assim não haverá o fogo. O oxigênio, ou comburente, para as reações de combustão, é aquele existente no ar atmosférico. O combustível é o próprio produto químico envolvido na ocorrência. E a fonte de ignição necessária para o processo de combustão é o elemento que as equipes de resposta a emergências poderão controlar durante a emergência, de modo a evitar a queima do produto. Dentre as possíveis fontes de ignição existentes no cenário acidental, destacam-se as chamas vivas, né? As superfícies aquecidas, como escapamentos dos caminhões, motores dos caminhões, os tambores de freios, né? As rodas dos caminhões, baterias, cigarros, faísca por atrito ou a eletricidade estática. Chamas abertas são fontes poderosíssimas de ignição. Por isso, especial cuidado deverá ser adotado nas operações de destombamento de caminhões acidentados, pois as operações de arrasto geram muitas faíscas, podendo causar assim a ignição do produto envolvido. Por isso é importante ressaltar que todo o processo de combustão libera gases irritantes e tóxicos, sendo assim, especial atenção deverá ser dada às situações com envolvimento de incêndio. Os equipamentos utilizados nas emergências, envolvendo produtos inflamáveis, como lanternas e bombas, deverão ser intrinsecamente seguros. Por isso, nós só utilizamos bombas pneumáticas em operações de transbordo de produto. Por questões de segurança, não se recomenda a contenção de um produto inflamável próximo ao ponto de vazamento, dada a possibilidade de uma eventual ignição com consequente envolvimento de toda a carga transportada, né? Agora, vamos falar um pouco sobre a classe 4. A classe de produtos perigosos 4 trata de sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Os produtos dessa classe apresentam a propriedade de se inflamarem com facilidade na presença de uma fonte de ignição, até mesmo em contato com o ar ou com a água. Os produtos dessa classe de risco, são em sua grande maioria sólidos, portanto, apresentam baixa mobilidade no meio quando da ocorrência de vazamentos. A resolução da ANTT número 420/04 divide esta classe em 3 subclasses de risco que são: subclasse 4.1 trata dos sólidos inflamáveis. Os sólidos inflamáveis são sólidos facilmente combustíveis, são substâncias em forma de pó, granuladas ou em pasta que são perigosas se puderem ser facilmente inflamadas por breve contato com uma fonte de ignição, por exemplo, fósforo aceso, e a chama se propaga com rapidez.
O perigo pode advir não somente do fogo, mas também da combustão de produtos tóxicos. São especialmente perigosos por ser de difícil a extinção do fogo, já que os agentes de extinção convencionais, como o dióxido de carbono e a água, podem, nesse caso, intensificar o risco e aumentar a propagação do fogo. Vamos falar agora sobre 4.2, né? 4.2, essa subclasse 4.2 trata das substâncias sujeitas a combustão espontânea. Nessa subclasse estão agrupados os produtos que podem se inflamar em contato com o ar, mesmo sem a presença de uma fonte de ignição. Tais produtos são transportados, na sua maioria, em recipientes com atmosferas inertes ou submersos em querosene ou água. Pois bem, quando da ocorrência de um acidente envolvendo estes produtos, a perda da fase líquida poderá propiciar o contato dos mesmos com o ar. O fósforo, o carvão vegetal, o algodão, todos esses produtos são exemplos de produtos que ignizam espontaneamente quando em contato com o ar, atrito entre ele próprio e em contato com o ar. A subclasse 4.2 fala das substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Não é? Essas substâncias pertencentes a esta classe, por interação com a água, podem tornar-se espontaneamente inflamáveis ou produzir gases inflamáveis em quantidades perigosas. O sólido metálico, por exemplo, reage de maneira vigorosa quando em contato com a água, liberando gás hidrogênio que é altamente inflamável. Por isso que há essa combustão espontânea. Um outro exemplo é o carbureto de cálcio, que por interação com a água libera acetileno, que também é muito inflamável. Vamos agora para a classe de número 5. A classe 5 trata dos produtos oxidantes e peróxidos orgânicos. A resolução da NTT número 420/04 divide esta classe em duas subclasses de risco. A subclasse 5.1 trata das substâncias oxidantes e a subclasse 5.2 dos peróxidos orgânicos. 5.1, as substâncias oxidantes, são produtos que podem fornecer oxigênio para uma reação de combustão, intensificando-a. Como exemplo de peróxidos orgânicos, destacam-se o peróxido de hidrogênio, conhecido popularmente por água oxigenada. E a subclasse 5.2 dos peróxidos orgânicos fala que são agentes de alto poder oxidante, sendo a maioria irritante para os olhos, para a pele, para a mucosa, para a garganta. Assim como os oxidantes, os peróxidos orgânicos são termicamente instáveis e podem sofrer decomposição isotérmica, criando assim o risco de explosão. Esses produtos são também sensíveis ao choque e atrito. Por exemplo, o peróxido de butila, que é o material usado na vulcanização de borracha de silicone. Agora vamos para a classe de número 6. Fala das substâncias tóxicas e infectantes. As substâncias tóxicas e infectantes são divididas em duas subclasses. Desse grupo fazem parte o arsênio, o mercúrio composto, por exemplo. A subclasse 6.1 fala de produtos tóxicos. Tóxicas são as substâncias capazes de causar danos e até mesmo a morte, quando ingeridas ou em contato com a pele ou quando inaladas. E a subclasse 6.2 fala dos infectantes, que são substâncias que contêm patógenos causadores de doenças a animais e pessoas. A subclasse 6.1 fala das substâncias tóxicas, e substâncias tóxicas são substâncias capazes de provocar morte, lesões graves ou danos à saúde humana, se elas forem ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele. A subclasse 6.1, as substâncias tóxicas, são substâncias capazes de provocar a morte ou dano à saúde humana, se ingeridas, inaladas ou por contato com a pele, mesmo em pequenas quantidades.
as vias pelas quais os produtos químicos perigosos podem entrar em contato com o nosso organismo são três, que são a inalação, a absorção cutânea, né, e a ingestão. A inalação é a via mais rápida de entrada de substâncias para o interior do nosso corpo e também é a mais comum. Já com relação à absorção cutânea, podemos dizer que existem duas formas das substâncias tóxicas agirem. A primeira é como tóxico localizado, onde o produto em contato com a pele age na sua superfície, provocando assim uma irritação primária e localizada, ou seja, somente aquele ponto. A segunda forma é como tóxico generalizado. É quando a substância tóxica reage com as proteínas da pele ou mesmo penetra pela pele. E aí atinge o sangue e é distribuída para todo o nosso organismo, podendo atingir órgãos vitais, né, como o rim, né, e o coração e outros órgãos do nosso corpo. Apesar da pele e a gordura também atuarem como uma barreira protetora do corpo, algumas substâncias como ácidos, mercúrio e alguns defensivos agrícolas têm a capacidade de penetrar através da pele. A substância 6.2 inclui substâncias infecciosas, né? O que significa que são materiais que podem conter um patógeno, ou seja, um agente causador de doença, né? Essa aqui, 6.2, infectantes. Os patógenos, esses agentes causadores de doença, podem incluir bactérias, vírus, fungos ou outras substâncias infecciosas. Por isso, ao embalar e transportar substâncias infecciosas da subclasse 6.2, elas devem ser atribuídas a uma categoria. Categoria A inclui as substâncias infecciosas transportadas de uma forma capaz de causar incapacidade permanente ou ser fatal quando ocorre uma exposição. E a categoria B inclui qualquer substância que não atenda aos critérios da categoria A. Outros exemplos de substâncias da subclasse 6.2 incluem produtos biológicos, lixo hospitalar regulamentado, logicamente, né? Agora vamos para a classe 7, trata dos produtos radioativos. Qualquer material que contenha radioatividade ou concentração de atividade total, radiação, né, excedendo os valores especificados. Aí vamos para a 8, que trata das substâncias corrosivas que por ação química causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou em caso de vazamento, danificando ou mesmo destruindo outras cargas ou o próprio veículo. Como por exemplo, podemos citar o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, soda cáustica, né? Entre outros. E a classe 9, que trata das substâncias e artigos perigosos diversos. São aqueles que apresentam durante o transporte um risco não abrangido por nenhuma das outras classes, ou seja, um produto que não se enquadra em nenhuma outra classificação de risco. Pois é, o transporte de produtos perigosos em vias públicas exige a identificação do tipo de produto que está sendo transportado. As identificações por meio de símbolos, cores, formas, né, específicas permitem que o produto perigoso seja identificado à distância e que as atitudes necessárias sejam tomadas com maior velocidade. Por isso, é tão importante você conhecer o significado de cada uma delas. Ok? Um grande abraço, Deus nos abençoe e até a próxima. Olá, nós vamos falar agora sobre 3 tipos de temperatura importantes para a determinação do risco de uma determinada substância, que são ponto de fulgor, ponto de combustão e temperatura de autoignição. Nós vamos falar sobre como as substâncias iniciam o seu processo de queima. Para que elas iniciem o seu processo de queima, é necessário que elas estejam numa faixa considerada ideal. Essa faixa considerada ideal está diretamente relacionada aos pontos de fulgor e de combustão daquela substância inflamável.
Primeiro, nós vamos falar sobre ponto de fulgor, né? O que vem ser o ponto de fulgor de um líquido inflamável? São os líquidos que nós trabalhamos, não é? O ponto de fulgor é a temperatura mínima ao qual uma substância começa a desprender gases. Se por acaso você tiver a aproximação de uma fonte de calor e essa chama não se manter, significa que você está na temperatura de ponto de fulgor daquele líquido inflamável, daquela substância. É interessante a gente ressaltar que existem produtos perigosos cujo ponto de fulgor é menor do que a temperatura ambiente, como por exemplo a gasolina, um líquido que nós manipulamos, seja no carregamento, na descarga e no transporte do caminhão. O ponto de fulgor é 43 graus negativos, ou seja, nessa temperatura a gasolina já começa a desprender gases, vapores, porém não em quantidade suficiente para manter-se inflamando, pois para isso é necessário que a temperatura eleve-se mais um pouco até o ponto de atingir o segundo ponto, ou seja, o ponto de combustão. E aí você me pergunta, o que vem ser o ponto de combustão de uma substância, de um líquido inflamável? O ponto de combustão é aquela temperatura em que um líquido inflamável já desprende gases em quantidade suficiente para formar uma mistura ideal. Caso no local, no ambiente, haja oxigênio em proporção ideal também, né? O ponto de combustão na gasolina, por exemplo, é de 38 graus centígrados. Todo líquido é negativo, todo líquido inflamável para queimar, primeiro precisa passar pelo seu ponto de fulgor e depois atingir o seu ponto de combustão. Entretanto, você pode se deparar com situações de autoignição, onde a substância, como um simples contato do vapor, ou seja, dos gases liberados por aquele produto, o vapor emitido em contato com o ar já é o suficiente para que ela venha se inflamar. E o terceiro, nós vamos falar também sobre temperatura de autoignição. Mas o que vem ser temperatura de autoignição? Temperatura de autoignição, ou ponto de autoignição, ou ainda simplesmente ponto de ignição, é a temperatura mínima em que ocorre uma combustão, independentemente de uma fonte de ignição, como uma chama ou uma faísca. Ou seja, é quando o simples contato do combustível, dos gases liberados ali pelo líquido inflamável, do combustível em vapor, por exemplo, em contato com o comburente. Comburente é o oxigênio contido no ar. Então, desses gases em contato com o comburente já é o suficiente para estabelecer a reação. É variável de extrema importância nos combustíveis usados em motores diesel, por exemplo, né? Em que a explosão se dá apenas pela pressão e temperatura, sem a ação de uma fonte de faísca, como nos motores a gasolina, que precisa da centelha emitida pela vela, não é mesmo? Então, o mecanismo de desencadear a combustão que é relacionado com o ponto de fulgor, tá certo? Por exemplo, o ponto de fulgor do diesel é de 38 graus centígrados, enquanto seu ponto de combustão precisa atingir uma temperatura de 40 graus e meio, né? Ponto de combustão, temperatura onde mantém-se queimando. Ou seja, se você colocar um recipiente com diesel em um ambiente que tenha oxigênio, estando o diesel com temperatura inferior a 38 graus centígrados, significa que não vai haver a queima, porque está abaixo do seu ponto de fulgor, a temperatura. Porém, se você deixar o recipiente ali e o produto for aquecendo, e quando ele atingir uma temperatura de 38 graus centígrados, ele vai até acender, mas não vai permanecer queimando, porque esse é o ponto de fulgor. Para permanecer queimando,
o diesel precisa atingir uma temperatura de 40 graus e meio, que é o seu ponto de combustão. Então, nessa temperatura ele vai acender e permanecer queimando. Existem produtos perigosos cujo ponto de fulgor é menor que a temperatura ambiente, como por exemplo a gasolina, cujo ponto de fulgor é 43 graus negativo. Ou seja, nessa temperatura, se colocando aqui no ambiente, a gasolina já começa a desprender gases, porém não em quantidade suficiente para manter-se inflamando, pois para isso é necessário que a temperatura atinja o segundo ponto, ou seja, o ponto de combustão. Então, o ponto de fulgor do etanol, seja anidro ou hidratado, é de 13 graus centígrados, 13 graus temperatura ambiente, enquanto seu ponto de fulgor, ou melhor, seu ponto de combustão é de 17 graus. Ou seja, se você colocar um recipiente com etanol em um ambiente aberto, onde haja oxigênio em quantidade ideal, estando o etanol com temperatura inferior a 13 graus, não vai haver a queima. Porém, se você deixar o recipiente ali, o produto for aquecendo, quando ele atingir uma temperatura de 13 graus, ele vai acender, mas não vai permanecer queimando. Esse é o ponto de fulgor. Ponto de fulgor. Ele acende, mas não permanece queimando. Para permanecer queimando, o etanol precisa atingir uma temperatura de 17 graus, que é o seu ponto de combustão. Entende agora porque os veículos a álcool precisam de um recipiente com gasolina para partir da frio? Pois é, porque no ambiente com temperatura inferior a 17 graus, ele não iria haver o processo de explosão na câmara de combustão. E o ponto de fulgor da gasolina, qual é? Seja gasolina A, seja gasolina C, seja gasolina aditivada, né? O ponto de fulgor da gasolina, seja ela qual for, é de menos 43 graus centígrados, enquanto seu ponto de combustão é de menos 38 graus centígrados. Ou seja, você pode colocar um recipiente com gasolina em um freezer e ela não vai congelar. Quando você tirá-la e colocar em um ambiente aberto, que haja oxigênio, estando a gasolina com temperatura inferior a 43 graus negativos, não vai haver a queima. Se você deixar o recipiente ali e o produto for aquecendo, quando atingir a temperatura de 38 graus negativos, ou melhor, 43 graus negativos, ele vai acender, porém não vai permanecer queimando, porque esse é o ponto de fulgor. A temperatura de ponto de fulgor da gasolina é 43 graus negativo. Para que a gasolina permaneça queimando, ela precisa atingir uma temperatura de 38 graus, ou seja, ela tem que ir aquecendo, 38 graus negativo é o seu ponto de combustão. Aí sim, ela permanecerá queimando, se você colocar aí uma centelha, não é? É por essa razão que a gasolina é o produto mais perigoso que nós transportamos, perigoso em termos de inflamabilidade. Como já falei, nós podemos nos deparar com situações de autoignição, onde a substância, com um simples contato do vapor com ela, por ela emitido, por exemplo, com esse simples contato dos gases liberados por essa substância com o ar, com o comburente, já é o suficiente para que ela venha a se inflamar. Então, nós vamos agora ver na prática como atuam esses três pontos de temperatura: ponto de fulgor, ponto de combustão e o ponto de autoignição. Ok? Vejamos no vídeo que há uma panela sendo aquecida exteriormente. E o bombeiro, através de um maçarico, aciona uma chama no interior do recipiente e, mesmo assim, o líquido não se inflama. Isso porque a temperatura da substância é inferior à temperatura de ponto de fulgor do produto, que no caso do etanol
vamos usar como referência, o etanol seria 13 graus. Veja que quando a temperatura atinge seu ponto de fulgor, o flash point, o líquido até se inflama, porém não permanece queimando. O bombeiro permanece aquecendo até o líquido atingir a temperatura do segundo ponto, ou seja, o ponto de combustão, que no caso do etanol seria 17 graus. Observe que a temperatura de ponto de combustão, a substância se inflama e permanece queimando. Em seguida, veja que o bombeiro vai pegar uma tampa e vai fechar a panela, dando ainda o aquecimento externo na mesma. Observe que vai chegar ao terceiro ponto, ou seja, o ponto de alta ignição. Veja que o bombeiro não chegou sequer a acionar o maçarico no interior e mesmo assim o produto se inflamou. Isso porque o simples contato dos gases liberados pelo produto com o comburente, ou seja, o oxigênio contido no ar atmosférico, foi suficiente para que acontecesse o processo de queima. Concluindo, ponto de fulgor ou ponto de inflamação é a menor temperatura na qual uma substância libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. Porém, nós vimos no vídeo que o ponto de fulgor ou de inflamação não é suficiente para que a combustão seja mantida. Por mistura inflamável para a obtenção do ponto de fulgor, nós precisamos entender a quantidade de gás ou vapor misturada com o ar atmosférico. Essa quantidade tem que ser suficiente para iniciar uma inflamação em contato com uma fonte de calor, isto é, a queima do gás ou vapor, sem que haja combustão do combustível emitente. Outro detalhe importante verificado neste vídeo é que, ao retirar-se a fonte de calor, acaba a inflamação, ou seja, a queima da mistura. Trata-se de um dado muito importante na questão da classificação dos produtos inflamáveis ou combustíveis, que falaremos depois numa outra ocasião. Em especial no que se refere à segurança aos riscos de armazenagem e manuseamento desses produtos. O ponto de fulgor não deve jamais ser confundido com a temperatura de alta ignição, a qual não requer uma fonte de ignição ou o ponto de combustão, aquela temperatura na qual o vapor continua a queimar-se após ter sofrido a ignição. Nem o ponto de fulgor, nem o ponto de combustão são dependentes da temperatura da fonte de ignição, que é muito mais elevada. Um grande abraço, espero que tenha ajudado a entender. Essa aqui é a simbologia da gasolina tipo A, ou seja, a gasolina pura, do jeito que vem da refinaria. Geralmente nós transportamos essa gasolina quando fazemos transferência de uma base para outra, certo? Pois bem, essa gasolina aqui, o ponto de fulgor dela, como as demais, é 43 graus centígrados negativo e o seu ponto de combustão 38 graus negativo. Ou seja, se você colocar essa gasolina num recipiente, colocar num freezer e ela chegar ao ponto de chegar a uma temperatura que fique 44 graus negativos em diante, significa que ela não está no seu ponto de fulgor. Você coloca no recipiente, ela vai aquecendo, aquecendo, atingiu 43 graus negativo, atinge seu ponto de fulgor, ou seja, aquele ponto que ela começa a desprender gases. E aí você deixa mais tempo, vai aquecendo, aquecendo, quando chegar em 38 negativo, ela atinge seu ponto de combustão, ou seja, ela desprende gases em quantidade suficiente de formar uma mistura ideal, misturada ao oxigênio. Com a fonte de centelha ela vai inflamar-se, ok? Pois bem, essa gasolina aqui, a densidade dela é em torno de 720 a 740, né? Então ela é bem mais leve que a água. No caso de um derrame, caso atinja um manancial com água,
ela vai ficar na superfície da água, tendo condições de cercar com os cordões absorventes e ali sugar com uma bomba a vácuo, evitando assim uma contaminação mais agressiva ao meio ambiente, ok? Ok. Agora nós estamos aqui com um exemplo de uma simbologia de uma gasolina tipo C. Gasolina tipo C, C não significa comum não, é gasolina composta, ou seja, na composição dela tem 73% de gasolina A, gasolina pura, e 27% de álcool anidro adicionado a ela. Aquela gasolina que nós transportamos das bases para o cliente final, para o posto revendedor, aquele que o frentista abastece o veículo do cliente final, ok? Então veja que a nomenclatura dela já muda, 33, né, líquido inflamável, altamente inflamável, 3475 mudou a configuração do 1203, porque agora aqui é gasolina com álcool adicionado a ela, certo? Ok, é um líquido inflamável, aqui está o painel de segurança, aqui está o número, identifica o produto universalmente pela ONU, estabelecido pela ONU, né? O ponto de fulgor da gasolina aditivada, ou melhor, da gasolina C, seja a gasolina comum, seja a gasolina aditivada, seja a gasolina comum ou mesmo a aditivada. As configurações são a mesma. 43 graus de ponto de fulgor, negativo, 38 graus de ponto de combustão, negativo também, 257 graus centígrados é o seu ponto de alta ignição, ok? A sua densidade de 718 a 745, ou seja, bem mais leve que a água. No caso de um derrame alcançando um manancial, vai ficar também na superfície. Causa um impacto ao meio ambiente, sim, mas há a possibilidade de sugá-la com uma bomba a vácuo. Detalhe, tem 27% de álcool anidro aqui, de etanol anidro. No caso de um derrame desse caindo na água, o etanol ele vai se desintegrar, tá certo? Mas por se tratar de um produto biodegradável, a própria natureza se encarrega de se recuperar, ok? E a gasolina fica em condições de se retirar com a bomba, beleza? Agora aqui é um exemplo de simbologia de etanol. Seja etanol hidratado ou etanol anidro, é essa simbologia. 33, líquido inflamável, altamente inflamável, e aqui o número de identificação da ONU, universalmente identificado como etanol, tá certo? Um líquido inflamável, altamente inflamável. O ponto de fulgor do etanol, tanto o anidro quanto o hidratado, é de 13 graus, ou seja, 13 graus ambiente. O álcool chegou nessa temperatura de 13 graus, começa a desprender gases, não em quantidade suficiente de formar uma mistura ideal, mas já desprende gases. Se acender ali um fogo, ele vai acender e logo se apaga, porque ainda está numa mistura pobre. Mas aí você fica num ambiente aberto, ele vai aquecendo, aquecendo, com a presença de oxigênio. Quando atingir 17 graus, ele atinge seu ponto de combustão. O ponto de combustão já está desprendendo gases em quantidade suficiente de formar uma mistura ideal. Um ambiente onde tenha em torno de 21% de oxigênio no ar atmosférico, vai formar a mistura ideal. Se tiver a presença de uma centelha ou de uma superfície aquecida, haverá o processo de autoignição, né? O seu ponto de autoignição é de 317 graus centígrados, sua densidade em torno de 800, alguma coisa, de 811 a 820 gramas por litro, ou seja, mais leve que a água. Porém, uma vez derramado, alcançando um manancial, ele vai se desintegrar, de maneira que não há possibilidade de se recuperar esse produto. Vai causar um impacto ambiental, mas de menores proporções em se comparando com a gasolina, ou gasolina, diesel ou B100, ok? Agora aqui nós temos o exemplo de um caminhão carregado com diesel, seja S10 ou S500, a simbologia é a mesma. Aqui em cima 30, né, que identifica o risco do produto, né, líquido inflamável, e aqui o número da ONU, identifica o produto. 1202, que é diesel, tanto S500 quanto S10. Lembrando que o ponto de fulgor do diesel
é de 38 graus e o seu ponto de combustão de 40,5 graus, não é? O seu ponto de alta ignição de 225 graus centígrados. E a sua densidade varia entre 0,833 a 0,873 gramas por litro, ok? Então significa que é um produto mais leve que a água. No caso de um derrame e atingindo um manancial com água, ele com o tempo a água vai decantando-se, ele vai separando e ficando na superfície, tendo assim a condição de ser sugado com uma bomba a vácuo para que tire e não cause tantos danos ao meio ambiente. Mas requer muito cuidado e atenção no transporte e no manuseio com o mesmo, ok? Aqui é um exemplo de um caminhão carregado com jet A1 ou querosene de aviação. Aqui o painel de segurança, identificando que é um líquido inflamável, e aqui o número da ONU que identifica o produto, querosene de aviação ou jet A1. E aqui o painel de segurança. As características do jet, do querosene de aviação, são bem similares à do diesel, ou seja, seu ponto de fulgor 38 graus, seu ponto de combustão 40,5 graus, o seu ponto de alta ignição de 225 graus. A sua densidade varia entre 0,833 a 0,873 gramas por litro do produto. Então significa que é um produto também mais leve que a água. No caso de um derrame desse produto, ele caindo num manancial de água, ele vai ter assim, a água se decanta e ele vai ficar na superfície da água, tendo condições de fazer um cercado com cordões absorventes e fazer ali uma sucção com uma bomba a vácuo, ok? Agora vamos falar de um caminhão carregado com biodiesel, B100. Veja que a simbologia já muda um pouco. O painel de segurança é 903082, né? Aqui é o risco do produto e aqui está o número que identifica o produto pela ONU. Aqui está o painel de segurança, 9, substâncias perigosas diversas. E aqui uma terceira simbologia aqui, identificando que é um produto muito agressivo a questões aquáticas, marinas e a fauna. Bem, você pergunta, e os outros produtos não são? São também, mas eu vou explicar por que esse aqui é mais agressivo ao meio ambiente em caso de acidente. Primeiramente, vamos explicar por que o biodiesel, apesar de ser um combustível, não está incluído como um líquido inflamável, não está na classificação 3, sim 9, não é? Muito bem. Um produto para se classificar como um líquido inflamável, classificação 3, ele precisa ter seu ponto de fulgor igual ou menor que 60,5 graus centígrados. O do biodiesel, por exemplo, é 130 graus centígrados. Então não entra na classificação 3 e vai para a classificação 9. A classificação 9 é para todos os produtos que não têm uma classificação definida, mas ele é sim um produto para ser adicionado a um líquido inflamável, no caso o diesel, certo? Por que ele é mais agressivo ao meio ambiente que os demais produtos, já que a gasolina, o álcool e o diesel não têm esta simbologia? É porque no caso de um acidente, esse produto, ele na verdade não é uma substância inflamável, é uma mistura, né? Então tem uma inúmera quantidade de substâncias adicionadas para que cheguem a um ponto de fulgor aproximado do diesel, para que ele trabalhe juntamente com o diesel. E ali tem soda cáustica, tem parafina, tem metanol e uma série de produtos e substâncias que são agressivas ao meio ambiente. Mas o fato maior, o fato principal, no caso de acidente, o biodiesel é o produto mais perigoso, né? Em termos de inflamabilidade é a gasolina, mas em termos de agressão ao meio ambiente é exatamente o biodiesel. Isso porque a densidade do biodiesel ela gira em torno de 880, 915 gramas para cada litro. Significa que é um produto que não é mais pesado que
que a água, de maneira que vá para o fundo, e nem muito mais leve, de maneira que fique na superfície. Ou seja, ele, por ser um peso aproximado ao da água, vai ficar em suspensão. Ou seja, tudo que tiver vida, seja em termos de fauna ou flora, vai ser dizimado. Por isso que nesses termos é o produto mais perigoso para o meio ambiente em caso de acidente. Sem contar que esses caminhões, eles são cilíndricos e eles têm 3 setas, né? E o B100, por ser mais pesado, geralmente carrega na seta de baixo. Isso daí impacta muito na questão da estabilidade do caminhão. Por isso o motorista tem que ter cuidados especiais na condução quando estiver transportando esse tipo de material, ok? Como que eu vou posicionar as placas e quais placas irei colocar? No caso do B100, eu vou colocar, a exemplo dos outros produtos, o painel de segurança aqui do lado esquerdo. E adicionalmente, por obrigação, tem que colocar também a placa que identifica que é um produto muito agressivo ao meio ambiente. Pausa. Nas laterais, vou colocar o painel de segurança, o rótulo de risco e a placa identificando o risco de agressão ao meio ambiente. Na parte traseira do primeiro semi-reboque, vou colocar o painel de segurança, o rótulo de risco e do lado direito aquela placa que identifica a agressão ao meio ambiente. Na parte frontal da segunda carreta, painel de segurança e a placa que identifica o risco ao meio ambiente. No segundo semi-reboque, a mesma coisa, painel de segurança, rótulo de risco e a placa de simbologia de risco ao meio ambiente. E na parte traseira do caminhão está ali o painel de segurança, o rótulo de risco e a placa de identificação de risco ao meio ambiente. Ok?